Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Espero que estejam bem, né? Espero que estejam aí todos com saúde, todos em paz. E vamos dar sequência na nossa disciplina de álgebra linear. Hoje, por alguns motivos particulares, eu não vou conseguir ficar online com vocês, tá? Não vou conseguir ficar online, portanto, eu gravei a aula de acordo com o planejado, com o conteúdo, toda gravada para que vocês assistam no horário da aula, tá? O fluxo da aula segue o mesmo. A diferença é que ao invés de estarmos todos online na live, a aula está gravada, então você assiste aí no horário da aula e na sequência pega a atividade pós-aula para você fazer. Tá, pessoal? Caso tenham dúvidas na realização da atividade, podem me enviar mensagem no WhatsApp que eu consigo responder para vocês, tá? E no mais, na semana que vem a gente estaremos online novamente. E aí a gente faz uma retomada sobre o conteúdo que a gente vai inserir na aula de hoje, tá? No vídeo pré-aula, pessoal, eu adiantei que a gente ia fazer alguns exercícios, fazer pelo menos um exercício da atividade da aula passada, para retomar o conteúdo da aula passada, e na sequência entrar no conteúdo de hoje, tá? Antes da gente iniciar, eu queria chamar a atenção para que vocês, sempre que tiverem dúvidas, podem enviar para mim tranquilamente no WhatsApp, até para que eu veja qual exercício fazer para vocês. Então, todas as aulas eu vou estar sempre retomando algum exercício da aula anterior. E caso vocês me enviem as dúvidas, eu vou retomar em cima daquele exercício que tiveram dúvidas, tá? Então, fiquem à vontade para poder me procurar, tá joia? No mais, é isso aí. Vamos fazer os exercícios, vamos para cima, né? Não podemos parar, não. Bom, então deixa eu abrir aqui o nosso quadro para a gente iniciar. E pessoal, tá? Igual a aula de hoje, que é uma aula gravada, né? Então, a frequência de vocês, ela contabiliza pelo acesso na aula, tá joia? Então, quem está acessando a aula vai contabilizar o seu acesso na nossa aula. E assistam, pessoal, tá? A aula de hoje é uma aula extremamente importante e é importante que vocês assistam para que vocês acompanhem aí o desenvolvimento do conteúdo. A gente vai falar da matriz de uma transformação linear, tá? Então é importante que vocês assistam aí. Mas antes nós vamos falar sobre uma retomada de transformação linear, né? Transformação linear. Então vou pegar um exercício da atividade da aula passada, deixa eu ver aqui algum exercício para que eu faça com vocês. Então, na aula passada, atividade pós-aula foram esses três exercícios aí, R3 para R2, R2 para R3. Bom, vou pegar esse primeiro aqui e aí a gente vai fazer aqui juntos. E aí você faz a correção. Então essa aqui é a letra A. Essa aqui é a nossa letra A da atividade da semana passada. Beleza, então essa é a letra A. É uma transferência de R2 para R3, tá? Aqui aparece assim pela configuração, porque a mesa digitalizadora não reconhece o R ao quadrado, tá? Então é de R2 para R3, onde a transformação é essa. Tem as duas coordenadas, né, x e y em R2, genéricas, e nós estamos transformando para R3. E vamos seguir essa regra de transformação para a gente conseguir comprovar se isso aqui é uma transformação linear ou não. Então, como que a gente faz para a gente comprovar? Nós temos que submeter as duas propriedades básicas da matemática, da álgebra. A primeira da adição, então a primeira propriedade fala o seguinte: transformação de U mais V tem que ser igual a transformação de U mais a transformação de V. E o que significa essa transformação linear? A gente vai ter que utilizar essa regra aqui para fazer a transformação que o exercício deu para nós. Então, para essa primeira transformação, então vamos colocar aqui, a transformação, a gente vai chamar o U de x1, y1, a gente vai chamar o V
de x2, y2. Né? Então, a gente vai fazer a transformação só depois da soma. Soma tradicional fica x1 mais x2 e y1 mais y2. Né? E depois aqui, fazendo agora a transformação, qual que vai ser essa transformação? O primeiro elemento da transformação, ele é igual ao primeiro elemento em duas dimensões, ó, x, x. Então, o primeiro elemento aqui para nós vai ser o primeiro que nós temos, x1 mais x2. O segundo elemento é duas vezes o segundo que nós tínhamos. Então, vai ser 2y1 mais 2y2. Estou multiplicando 2 pelo segundo aqui, certo? Ó, segundo com segundo. E o terceiro elemento é 3 vezes o primeiro. 3 vezes o primeiro. Então, o terceiro elemento vai ser 3 vezes x1 mais x2, fica 3x1 mais 3x2. Beleza? Agora, vamos fazer do lado de cá. Ó. Transformação de U. U é x1, y1, mais a transformação de V, que é x2, y2. Transformação do x1, pela regra do exercício, vai ser, ó, primeira coordenada em 3 dimensões é a primeira que a gente tinha, a segunda é 2 vezes a segunda, então 2 vezes y1, e a terceira é 3 vezes a primeira, então 3 vezes x1. E agora somando com a transformação do V, né? Então, a primeira coordenada é a primeira, x2. A segunda é 2 vezes a segunda, então 2y2. E a terceira coordenada é 3 vezes a primeira, 3 vezes x2. Agora, fazendo essa soma tradicional, primeira com primeira, segunda com segunda e terceira com terceira. x1 mais x2 aqui na primeira coordenada, 2y1 mais 2y2 na segunda coordenada, e na terceira 3x1 mais 3x2. Mediante essa propriedade, é válida essa igualdade? Ó, x1 mais x2, ok. 2y1 mais 2y2, ok. 3x1 mais 3x2, ok. Então, essa primeira propriedade deu ok. Se a segunda propriedade, que é da multiplicação, também der ok, isso significa que nós temos essa transformação linear, ela é válida. Então, vamos fazer aqui a segunda propriedade. Agora, a propriedade da multiplicação. Então, a segunda, nós teremos a transformação de alfa U é igual a alfa vezes a transformação de U. Então, vamos colocar aqui. Transformação de alfa vezes x1 e y1. Então, como que a gente faz a multiplicação? O exercício não me deu nenhuma propriedade de multiplicação específica, então a multiplicação a gente segue o tradicional, né? Então, fica alfa x1 e alfa y1. Agora, seguindo a transformação do exercício. Ele fala o seguinte, que a transformação para 3 dimensões, a primeira coordenada vai ser a primeira, alfa x1. A segunda coordenada é 2 vezes a segunda, então 2 vezes o alfa vezes o y1. E a terceira é 3 vezes a primeira, então 3 alfa x1. Agora vamos fazer do lado de cá. Ó. Alfa vezes a transformação do U, que é x1 e y1. Então vai ficar alfa e essa transformação para 3 dimensões, seguida a transformação do exercício. A primeira coordenada é a primeira, a segunda é 2 vezes a segunda e a terceira é 3 vezes a primeira. Agora, multiplicando pelo alfa, fica alfa x1, 2 vezes o alfa y1 e 3 vezes o alfa x1. Bateu a transformação? Ok, né? Então, é uma transformação linear válida. Muito tranquilo, tá? Então, vejam bem. O que a gente faz em transformação linear? O que a gente faz? A gente sempre vai seguir a regra de transformação. E a gente vai submeter a essas duas propriedades. Se for compatível, é uma transformação linear. Se uma das propriedades não der a igualdade, então não é transformação linear. Tá? Então aqui, eu não quis misturar muito, mas pode trazer aqui alguma regra de espaço vetorial. Lembra que tinha aquelas regrinhas de espaço vetorial?
uma regrinha para multiplicação, regrinha para adição, lembra? Ele poderia trazer também, misturar. E aí toda vez que tivesse adição, a gente ia ter que seguir a regra da adição. Toda vez que tivesse multiplicação, seguir a regra da multiplicação, dada pelo exercício. Mas aqui eu não coloquei nenhum exercício assim para a gente não misturar demais. Então a gente focou aqui só mesmo na transformação linear. Beleza? Tranquilos? Então fiz o primeiro exercício aí para tirar a dúvida de vocês. Tá? É tranquilo. Caso ainda continuem com dúvidas nos outros dois exercícios, falem comigo que eu faço para vocês tranquilamente, tá? Bom, então vamos partir para a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje a gente vai continuar isso aqui. Então a gente vai falar aqui de matriz de uma transformação linear. Tá? Então aí fiquem atentos para que vocês não percam. Acompanhe, aí você pode parar a aula, você pode fazer como achar melhor. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre a matriz de uma transformação linear. Tá? Antes da gente iniciar aqui, pessoal, queria chamar a atenção que ontem, dia 30, fechou o sistema para todas as atividades da primeira VA. Tá? Então hoje é que todos os professores estão acessando as atividades, contabilizando notas, né? Apesar de que vocês já tinham aí a nota de vocês da prova, mas em relação a trabalhos, tudo, estavam abertos no sistema até ontem. Então, hoje que o professor vai começar a contabilizar, e ele tem até, todos os professores, tem até o dia 19 de outubro para poder finalizar o lançamento das notas. Tá? Então, é muita coisa, muita atividade para fazer correção. Eu acredito que aí no andamento da semana que vem os professores vão postando as notas. Eu, particularmente, quero postar tudo até segunda-feira. Eu vou aproveitar o fim de semana para corrigir os trabalhos de vocês, tanto de álgebra quanto de mecânica, para não deixar muito para depois, tá? E também para recolher as notas das atividades que vocês enviaram, as atividades pós-aula. E aí, acredito que na segunda-feira já tem essas notas divulgadas no Liceu, eu aviso vocês, tá bom? Então vamos falar de uma matriz de uma transformação linear. Eu adiantei lá no vídeo pré-aula, quem pôde assistir, que a matriz é o seguinte: quando nós temos uma transformação linear válida, essa transformação linear a gente consegue escrever uma matriz que represente essa transformação linear. E para que serve essa matriz? Essa matriz ela vai servir para a gente fazer a aplicação, modular problema, fazer o determinante dessa aplicação, né, algumas aplicações matemáticas aí. Então, o que a gente vai fazer? O que é essa matriz? Ela consiste em usar bases da transformação para chegar à matriz procurada, tá? Para chegar à matriz. Essas bases podem ser específicas, ou seja, o exercício vai me dar essas bases, ou elas podem ser canônicas. Então, o que é uma base canônica? As bases canônicas já são pré-determinadas para uma transformação linear. Então, quando a gente fala de transformação linear, nós estamos transformando de R2 para R3, de R3 para R2, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente vai ter uma matriz dessa transformação linear. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: as bases canônicas, e já vocês vão entender isso aqui, tá? As bases canônicas para R2 é essa aqui, ó. Para R2 vai ser 1 e 0 e 0 e 1. Vocês vão entender a aplicação disso aqui. E a base para R3, a base canônica para R3 vai ser 1, 0 e 0, 0, 1 e 0,
0, 0 e 1. Tá? Então, o que são essas bases canônicas? São bases da transformação linear. Tá? Então, o exercício ele pode utilizar uma base específica, pode colocar números diferentes, ou pode utilizar essa base canônica, que é uma base tradicional para transformação linear, como se a gente tivesse feito a transformação sem nenhuma regra específica. Então, quando a gente faz a transformação sem seguir nenhuma regra diferente de transformação linear, as bases que foram utilizadas foram as canônicas. Tá? Quando o exercício fornece lá na transformação contas diferentes, propriedade para fazer multiplicação, para fazer adição, ele acaba mudando as bases, né? Ele não utiliza as canônicas para essa transformação. Então, isso aqui o exercício vai fornecer. Se ele não fornecer, nós vamos utilizar essas aqui. Tá? Então, quando o exercício não fornecer, anota a observação aí. Ó, quando não fornecer, usar as canônicas. Beleza? Então, é mais ou menos o que acontece é o seguinte, ó. Segunda observação aqui, ó. A ordem da matriz será inversa à ordem da transformação. Tá? Então, a gente vai partir para o primeiro exemplo para que vocês entendam a utilização dessas bases, a ordem da matriz. Então, basicamente, o que vai acontecer é isso aqui, ó, para a gente montar essa matriz. Tá? Dada a transformação, dada a transformação que a gente vai chamar de T, essa é uma transformação de R3 para R2. Então, a ordem da transformação é de R3 para R2, é de 3 para 2. Então, a matriz que a gente vai obter dessa transformação vai ser uma matriz 2 para 3. Vou mostrar para vocês, tá? Então, a transformação ela foi feita seguindo essas regras de transformação. X, Y e Z. Quando faz a transformação, a primeira coordenada é x mais y e a segunda coordenada é menos y mais z. Isso aqui é uma transformação linear. Você poderia tranquilamente provar se isso aqui é uma transformação ou não, seguindo o que a gente fez na aula passada, o que eu fiz no exercício de correção da aula passada. Até aqui não tem nada de novidade para vocês, tá? Então, ele vai falar o seguinte. Encontre a matriz, né, dessa transformação, matriz AB que a gente chama. Beleza. Primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte. Qual que é a ordem dessa matriz? Porque quando a gente fala em matriz, eu não tenho uma linha, né, linha por coluna, uma matriz 2 por 3, matriz 3 por 4, matriz 1 por 2. Nós temos a ordem da matriz é o quê? É uma linha e uma coluna. Então, primeira coisa, eu tenho que pegar essa matriz genérica. Eu tenho que escrever, primeira coisa, o primeiro passo é escrever a matriz genérica. Então, essa matriz A para B, ó, essa matriz A para B, que é a matriz da transformação, a nomenclatura dela é desse jeito, ela vai ser uma matriz, que eu posso colocar aqui, vou chamar essa matriz de M, ou pode ser o próprio T. Se nós estamos transformando de 3 para 2, R3 para R2, a ordem da matriz vai ser 2 para 3. Se a gente tiver uma transformação de R2 para R3, qual que vai ser a ordem da matriz? É sempre o inverso, 3 para 2. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar com essas duas transformações, ou R2 para R3 ou R3 para R2. Sempre vai ser o inverso da transformação. Tá? Então, como aqui nós estamos transformando de R3 para R2, a ordem da matriz vai ser o inverso da transformação, que eu escrevi acima para vocês. Então, se era de 3 para 2 a transformação, a ordem da matriz vai ser 2 para 3. Beleza? O que significa isso? Que tem duas linhas, certo? Lá nas primeiras aulas que nós revisamos de matriz, lembra? E tem 3 colunas.
Então vamos colocar, o que é essa matriz genérica com duas linhas e três colunas? Vai ser uma matriz A1, A12, A13, matriz A21, A22 e A23, beleza? É uma matriz que tem duas linhas e uma matriz que tem três colunas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Vão escrever a matriz genérica da transformação. Eu preciso desses elementos aqui para que eu faça a transformação, beleza? Então, sempre segue essa regrinha. A matriz da transformação, a ordem dela vai ser o inverso da transformação. Se estiver transformando de R3 para R2, a ordem da matriz é 2 para 3, é o inverso. Tá? Bom, depois disso aqui, o exercício não me forneceu nenhuma base de transformação, então nós vamos utilizar as bases canônicas. Eu vou escrevê-las aqui. Tá? Então aqui nós temos a base canônica de R3 vai ser 1, 0 e 0, vai ser 0, 1 e 0, e vai ser a terceira base 0, 0 e 1. Tá joia? E a base para R2, a base canônica para R2, vai ser 1 e 0, e a segunda base aqui 0 e 1. Beleza? Então, o que você vai fazer? Para a gente escrever essa matriz, nós vamos ter que marcar as colunas que nós temos. Então, eu tenho essa primeira coluna aqui, que nós vamos chamar de V1. Essa segunda coluna, que a gente vai chamar de V2. E essa terceira coluna, que nós vamos chamar de V3. São três colunas, eu vou chamar de V1, V2 e V3. Tá? E a gente vai colocar essas colunas, vamos associar essas três colunas às três coordenadas da base canônica de R3. Então, V1, a gente vai colocar ela aqui, tá? V2 para a segunda base canônica e V3 para a terceira base canônica. Beleza? Tranquilos? Joia? Então tá bom. E aqui, vocês vão colocar aqui, para facilitar o cálculo, vocês vão colocar aqui, W1 para a primeira base em R2 e W2 para a primeira base em R3. Feito essas anotações, né? Então nós pegamos aqui, independentemente da base que foi, você vai sempre, anota no seu caderno, você vai sempre associar as colunas às bases que nós temos da transformação. Lembra que a transformação é uma transformação de R3 para R2. Tá? Então a gente vai associar sempre as colunas, por isso que nós temos três colunas, tá? Nós estamos transformando de R3 para R2. Então, nós vamos associar os V's a cada uma das coordenadas da nossa base canônica de R3. Beleza? Eu vou fazer depois um exercício de R2 para R3, que vai ser o contrário para vocês terem no caderno de vocês. E aí a gente vai começar a encontrar esses elementos. Então, a gente vai fazer a primeira transformação, porque nós vamos ter que misturar. Nós vamos fazer, para achar essa matriz, a gente vai utilizar os conceitos de transformação linear. Então, veja bem, para a gente fazer a transformação de V1. O que é a transformação de V1? Eu estou usando para encontrar esses dois elementos A1 e A21. Por isso que eu coloquei transformação de V1. Tá? Então, eu vou encontrar esses dois elementos utilizando a base canônica. Então, o que a gente vai fazer? O A1 multiplicando a primeira base que nós temos, que é o W aqui. Então, A1 multiplicando 1 e 0, fazendo bem devagarzinho para vocês irem acompanhando. O A21 multiplicando 0 e 1. Beleza? Então, o que nós pegamos aqui? O que nós estamos pegando aqui? Nós estamos pegando o A1 multiplicando o W1.
o A21 multiplicando o W2. Beleza? Então, a gente pega a nossa primeira coluna, eu tenho dois elementos, cada um dos elementos vai multiplicar uma das coordenadas da base canônica aqui de R2, que a gente está indo para R2. Beleza? Beleza. Agora, veja bem, eu preciso fazer a transformação de V1. Qual que é o nosso V1? Aqui o V1, não é esse aqui? Então, eu vou ter que anotar aqui a transformação de V1. Qual que vai ser a transformação de V1? Como que a gente faz transformação linear? O exercício me deu uma propriedade aqui, não deu? Toda vez que tiver a transformação de 3 para 2, nós vamos ter que utilizar essa regra, né? Então, a transformação de 3 para 2 vai ser, nós temos a transformação, vou colocar aqui embaixo para a gente ficar mais fácil no visual. A primeira coordenada transformada para R2, aqui nós estamos em R3 e aqui a gente vai transformar para R2. Então, a primeira coordenada de R2 vai ser o somatório da primeira mais a segunda que a gente tinha. E a segunda coordenada vai ser menos a segunda mais a terceira. Então, se ele está me falando aqui, transformada de V1, a transformação de V1, nós vamos ter que fazer a transformação de V1. Então, vai ser, qual que é o nosso V1? 1, 0 e 0. Tá vendo aqui em azul? Olha a nossa base canônica aqui. A gente chamou ela de V1, não chamou? Então, ela vai ser essa aqui. Qual que é a transformação de V1, então? Vamos fazer a transformação seguindo a regra da transformação? Então, quando a gente transforma para R2, a primeira coordenada é a somatória da primeira com a segunda. Então, somatória da primeira com a segunda. 1 mais 0 dá 1. E a segunda coordenada é menos a segunda mais a terceira. Então, é 0 e 0. 0 e 0 menos a segunda mais a terceira vai ser 0. Entendeu o que nós fizemos? De um lado da igualdade, eu vou ter a transformação da V1. Foi o que nós fizemos. Nós temos 3. Nós vamos fazer 3 sequências de cálculos. Transformada da V1, depois a gente vai fazer transformada da V2, depois transformada da V3. Então, a transformada da V1 vai ser igual os elementos da coluna V1, né, multiplicando a base canônica que nós fizemos a transformação, que foi para R2. Então, nós temos aqui, eu chamei de W1 para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, quando a gente faz isso aqui, o que nós estamos fazendo? Multiplicando A1 pelo primeiro elemento, vai ficar A1. A1 vezes 1 é o próprio A1. A1 vezes o 0 dá 0. E aqui do lado, A1 vezes 0, 0. Desculpa, A21, né? A21 vezes 0 é 0. A21 vezes 1 é o próprio A21. Beleza? Agora vamos fazer essa soma. Soma tradicional. Né? A primeiro elemento com o primeiro, segundo com o segundo. A1 vezes 0 dá A11. E 0 vezes, mais, né? A1 mais 0 dá A1. E 0 mais A21 deu A21. Então, dessa transformação, nós temos uma igualdade. Essa igualdade é válida, porque essa transformação é verdadeira. Então, significa que o primeiro elemento, significa que o primeiro elemento, A11 é igual a 1. E A21 é igual a 0. Já descobrimos, então, dois elementos, os dois elementos da primeira coluna nossa. Entendeu o que nós fizemos? Então, vou colocar para vocês aqui o que a gente faz. Então, nós estamos fazendo uma transformação. A transformação de V1 vai ser igual os elementos da primeira coluna, que a gente chamou de V1, tá vendo? Para ficar compatível. Então, vai ser os elementos, A1 vezes o W1 mais A21 vezes o W2. Então, para a primeira transformação, nós estamos fazendo isso. Isso aqui para esse padrão de transformação, de R3 para R2. Tá bom? Então, vamos pegar a sequência. O que nós fizemos? Primeiro, nós encontramos qual que era a matriz genérica. Depois, nós identificamos as 3 colunas. Chamei cada coluna V1, V2 e V3, que é compatível com a nossa base canônica de R3. V1, V2, V3.
Daí eu chamei as duas bases, que as duas coordenadas da base canônica de R2, que é para onde nós estamos transformando, de W1 e W2. Eu montei aqui, ó, entre aspas, como se fosse uma fórmula para vocês transformarem. Tá? Então, o que nós fizemos? A transformação de V1 está aqui, A1 vezes W1. Então, substituir os elementos. A1 vezes W1, A21 vezes W2. Beleza? Fizemos a primeira transformação aqui. Ó. Como eu falei, nós teremos 3 sequências de cálculos. Nós terminamos a transformada de V1. Nós vamos para a segunda. Na segunda sequência, seguindo o padrão, o que nós vamos fazer? Ó, a segunda sequência vai... Então, eu vou colocar aqui primeira sequência de cálculos e segunda sequência de cálculos. Agora, a transformada de V2. Quais são os elementos da V2? A12 e A22, que multiplica a base canônica de R2. Ó. W1 mais, e aqui W2. Beleza? Então, vamos para a nossa segunda sequência de cálculos. Depois a gente faz a terceira. Então, a nossa segunda sequência de cálculos que nós vamos ter que fazer é essa aqui. Ó. Vamos colocar aqui. Ó. Segunda sequência de cálculo. Nós vamos ter que fazer a transformada de V2. Então, vamos colocar aqui. Ó. Transformada de V2 vai ser igual aos elementos dela. A12 vezes W1 mais A22 vezes W2. Qual que é a nossa transformada de V2? O nosso V2, a nossa base lá canônica V2 que nós anotamos, subindo aqui, ó, qual que é? Aqui em vermelho, ó, 0, 1 e 0. Então, vamos substituir os valores aqui, ó. 0, 1 e 0. Certo? Agora, vamos colocar aqui A12 vezes a W1. Qual que é a W1? A coordenada W1 está aqui, ó, 1 e 0. E a coordenada W2 é 0 e 1. Então, a W1 é 1 e 0. E a coordenada W2 é 0 e 1. Fechou? Agora vamos fazer. Primeiro vamos fazer a transformação. Para fazer a transformação, a gente tem que seguir a transformação que o exercício me deu lá em cima, que eu escrevi aqui em azul. Ó. Então vai ser, a gente vai ter que pegar essa transformação aqui. A primeira coordenada da transformação é a soma das duas primeiras. Então, a primeira coordenada é a soma das duas primeiras. 0 mais 1 dá 1. E a segunda coordenada da transformação, aqui em azul, ó, é menos a segunda mais a terceira. Menos a segunda mais a terceira. Então, menos 1 mais 0 dá menos 1. Entendeu? Então, pessoal, se não sabe fazer transformação linear, não vai conseguir chegar aqui. Tá vendo que o conteúdo, estou fazendo um parênteses aqui. O conteúdo é uma construção, espaço vetorial que a gente fez lá na primeira VA ainda. Aí a gente vem para a transformação linear, né? E a gente vem para a matriz da transformação. É tudo uma sequência. Na próxima aula também a gente vai falar de autovalores e autovetores, que também é sequência. Vetor de uma matriz de transformação linear também é sequência. Tá? Então, pega firme nos estudos aí. Voltando aqui para o nosso exercício, vamos fazer a multiplicação. Ó. A12 vezes 1 fica A12. A12 vezes 0, 0. E de cá, A22 vezes 0 é 0. A22 vezes 1 fica A22. Agora, fazendo essa soma, do lado de cá a gente mantém. Essa soma, somando o primeiro com o primeiro, fica A12 mais 0 é A12. E 0 mais A22 fica A22. Então, concordando com essa igualdade, nós temos que o elemento A12 é igual a 1 e o A22 é igual a menos 1. Beleza? Então, tá aqui. Já achamos mais dois elementos. Agora, fazendo a terceira sequência de cálculos, seguindo essa linha de raciocínio aqui. Ó. E aqui do lado vocês vão anotar no seu caderno essas fórmulas que eu estou anotando aqui para que vocês lembrem. Tá? Se nós temos 3 colunas, eu vou fazer 3 sequências. Eu tenho que transformar as 3 e montar os elementos. Então, fizemos 2. Agora, a terceira transformação vai ser de V3.
Quais são os elementos da V3? A13 e A23. Beleza? E esse A13 e o A23, ó, o A13 multiplica o W1 e o A23 multiplica o W2. Pegou a visão? Então é isso aqui que a gente vai fazer. Quando a gente tiver transformação, pode até anotar aqui em cima, de R3 para R2, você vai utilizar essa nomenclatura aqui. Beleza? Então vamos lá montar a terceira sequência de cálculos. Eu vou montar aqui do lado, ó, que nós tivemos espaço aqui. Então eu vou montar ela aqui do lado. Ó. Transformada de V3 vai ser igual o A13 vezes o W1 mais o A23 vezes o W2. Tá joia? Qual que é a nossa V3, a nossa coordenada lá da base canônica de V3? Olha aqui, ó, 0, 0 e 1. 0, 0 e 1. Então, a V3 é 0, 0 e 1. A13 vezes a W1, que é 1 e 0, mais A23 vezes a W2, que é 0 e 1. Beleza, pessoal? Então, aqui nós estamos fazendo com base canônica, que acaba facilitando o exercício, porque é 1, 0, 0, 0, 0, 1, mas ele pode dar qualquer base e a gente pode ter mais desdobramento de cálculo, tá? Mas é tudo isso aqui, vamos seguir esse padrão aqui. Então, fazendo aqui a transformada e seguindo a regra de transformação, o primeiro elemento é a soma dos dois primeiros, que dá 0, e o segundo elemento da transformação é menos o segundo mais o terceiro, que dá 1, então, né? Menos 0 mais 1 dá 1. Multiplicando aqui, A13 vezes 1 dá A13, A13 vezes 0 é 0. A23 vezes 0 é 0, A23 vezes 1 é A23. Fazendo a soma agora, então nós teremos primeiro com primeiro vai dar A13, né? A13 mais 0 é A13, e 0 mais A23, A23. Isso concordando com essa igualdade, logo, né? A13 tem que ser igual a 0, beleza? E A23 tem que ser igual a 1. Descobrimos os nossos elementos. Olha que bacana. Olha que show de bola. Tá aqui os três elementos aqui, ó. Então vou montar a nossa matriz aqui embaixo, ó. Então a nossa matriz que nós procuramos, a nossa matriz, né, a gente chamou ela de matriz 2 por 3. O exercício está chamando ela de A para B. Então a gente vai montar essa matriz da transformação aqui de A para B. Tá? Então os elementos da primeira coluna 1 e 0, aqui em azul, ó, A11, A21. 1 e 0. Então, 1 e 0. Da segunda coluna, aqui em vermelho, ó, 1 e menos 1. Então, 1 e menos 1. E da terceira coluna, 0 e 1. Então, está aqui a nossa matriz dessa transformação linear. Beleza? Tranquilos? Tá? Então, vou reduzir a tela um pouco para facilitar aqui para que vocês copiem. Mas sugiro que vocês pausem o vídeo, copiem direitinho, depois deem sequência, tá? Então tá aqui a primeira parte. Então podem pausar aí, depois vocês retomam. E tá aqui a segunda parte. Vocês podem pausar aí e retomar. Beleza? Então, a maneira como a gente calcula é desse jeito. Primeiro, a gente vai identificar qual que é a transformação e montar a matriz genérica. Depois nós vamos pegar as bases que o exercício deu e a gente vai sempre chamar. Ó, nós estamos transformando de R2 para R3. Então, se a gente aqui a gente está indo, ó, a gente está indo da R2 para R3. Então, a primeira que a gente está indo, eu vou escrever aqui, vou falar V1, V2, V3, de acordo com as colunas que eu tenho. E aqui a gente está transformando para R2, eu vou chamar de W1 e W2. Vamos fazer um exercício onde a transformação vai ser invertida. Vai ser agora de R2 para R3, a gente vai inverter. E eu vou anotar para vocês aqui direitinho, tá? Então vamos para o segundo exercício aqui. Beleza, beleza, belezinha. Vamos lá para o segundo exercício.
Então, galerinha, vamos retomar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, minutinho. Como é que estão as coisas aqui? Deixa eu ver. Espera um minutinho. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer um segundo exemplo. Ó. Exemplo 2. Tá? Então, acompanhe o exemplo 2 aí. Então, dada a transformação, tá? A transformação é T agora de R2 para R3. Tá? Então, nós estamos invertendo o que a gente fez no exercício no primeiro exemplo. Tá? Que segue essa regra. Transformação de R2 para R3. Então, x e y. Para fazer a transformação vai ser a primeira coordenada x mais y. A segunda, x menos y. E a terceira, 2x mais y. Pegou? Então, essa é a transformação. Tá? Aí o exercício vai pedir, ó, encontre a matriz da transformação, né, de A para B. Beleza? Aí aqui, ó, de acordo com as bases. Aqui, então, ele vai dar duas bases para nós, tá? Ele vai chamar de base A, por isso transformação de A para B, tá? Ele vai chamar base A 1 e 0, e 0 e 1. Essa aqui é a mesma da canônica, mas na base B ele dá uma diferencinha. Ele vai chamar de 1, 1 e 1. Aí aqui ele mudou, aqui já não é a canônica, tá? Ele vai chamar de 1, 2 e 0. E ele vai chamar a terceira de 0, 1 e 1. Tá? Depois compara para você ver. Essa aqui é diferente da canônica. A canônica de R3 é 0, 1, 0 e 0. Depois 0, 0 e 1. E depois 0, 0, 1, 0, 0, 0 e 1. Tá? Então dá para perceber que é diferente da canônica. Bom, então vamos fazer o exercício aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, não tem como fazer outra coisa, nós temos que ver qual que é essa matriz. Se nós estamos fazendo uma transformação de R2 para R3, qual que vai ser essa matriz? Essa matriz vai ser o inverso da transformação, então vai ser a matriz 3 por 2. Uma matriz 3 por 2 genérica tem 3 linhas e 2 colunas. A1, 1, A2, 1 e A2, 2. 3 linhas, né? Então, 2 colunas A1, 2, A2, 2 e A3, 2. Opa, A2, 3, né? Então, tá aí, ó. A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, Aqui, ó. Tá errado aqui, peraí. A3, 1, A3, 2, beleza? Então, montei a nossa matriz genérica, tem 3 linhas, né? Tem 3 linhas e 2 colunas, ó. 3 linhas e 2 colunas. A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer. Aí o exercício, ele não chamou aqui as bases de V e W. Né? Então, às vezes, ele pode até trazer já com a nomenclatura. Mas quando ele não tem, a gente sabe que a primeira base da transformação, ó, a transformação é de A para B. Então, a primeira a gente vai chamar de V. Sempre você vai observar que a primeira base, ó, vai ser compatível com a quantidade de colunas que nós temos. Tá bom? Vai ser sempre compatível. Ó. Então, aqui vai ser V1 e aqui vai ser V2. Tá? Nós temos quantas colunas? Nós temos uma coluna que a gente vai chamar de V1 e a segunda coluna que a gente vai chamar de V2. Tá vendo? A transformação é de A para B. Aqui as bases A para B, R2 para R3. Então, sempre da primeira que a gente está partindo, ela tem a mesma quantidade de coordenadas que a mesma quantidade de colunas da transformação. Tá? Mesma coisa que nós fizemos lá no exercício anterior. Ó. Vamos voltar lá só para a gente comparar. Só que aqui
era invertido, né? Nós estávamos indo de R3 para R2. Então a matriz ficou com 3 colunas, V1, V2, V3. Né? E aqui a coordenada que nós transformamos, ó. Então a gente está saindo da R3 e indo para R2. Aqui ele não chamou de A e B as bases, ele nem me deu as bases, a gente utilizou as canônicas, né? Então aqui a gente marcou V1, V2, V3, tá vendo? É compatível a quantidade de colunas com a quantidade de coordenadas aqui da primeira base. Beleza? Então você vai colocar aí. E aí o que sobra na segunda base, nós estamos indo de A para B. Então a segunda base a gente vai chamar de W, ó. W1, W2 e W3. Então está invertido com o do exercício 1. No exercício 1 a gente ia de R3 para R2 e agora indo de R2 para R3, por isso que está invertido. Mas a lógica é a mesma. Tá? Então nós vamos ter aqui, como nós temos duas colunas, nós vamos ter duas sequências de cálculos. Tá? Então quero que vocês anotem aí a sequência que a gente vai ter que seguir. Ó. Então quando a gente for de R2 para R3, você vai fazer o seguinte, nós vamos ter a primeira transformada. Transformada de V1, que é a primeira coluna. Então quais são os elementos da V1? Quais são os elementos da V1? É o A11, que multiplica o W1, mais o A1, o A21, que multiplica o W2, mais o A31, que multiplica o W3. Beleza? Tranquilos? A segunda sequência de cálculo vai ser a transformada de V2, nós teremos só duas, porque nós temos duas colunas. Vai ser então a transformada de V2. Qual que é a segunda coluna? A12, A22 e A32. Multiplica o quê? Os mesmos aqui W's. Ó. W1, W2 e W3. Pegou a linha de raciocínio? Então está aqui a regrinha. A regrinha para fazer a transformação de R2 para R3. Tá joia? Então primeiro nós montamos a matriz genérica. Vamos seguir agora a regrinha de duas sequências de cálculo para a gente fazer. Vamos aqui, deixa eu reduzir um pouquinho, que acaba que eu escrevo grande. É difícil escrever pequenininho, tá? Mas aí dá para a gente manter aqui assim, ó. Então vamos lá, para a primeira transformação. Ó. Transformação, deixa eu ver mais para cima um pouquinho aqui, para aproveitar o espaço. Transformação de V1 vai ser igual a A11 vezes W1, mais A21 vezes W2, mais A31 vezes W3. Beleza? Então a transformada de V1, qual que é a V1? Olha lá aqui, ó, na nossa base A. V1 é 1 e 0. Então vamos transformar 1 e 0. Aqui agora vamos substituir. Ó. O nosso W1 é 1, 1 e 1. O nosso W2 é 1, 2 e 0. Opa, faltou aqui o A21, né? A21 que multiplica 1, 2 e 0. E o A31 que multiplica W3, 0, 1 e 1. Beleza? Agora daqui para frente a gente vai resolver. A transformação, nós vamos ter que seguir a regra de transformação que o exercício deu, tá? Aqui em cima. Tá ali em cima. Estamos transformando de R2 para R3, então nós teremos aqui três coordenadas. A primeira coordenada, x mais y, então nós vamos somar as duas. Dá 1. A segunda, x menos y, a primeira menos a segunda. 1 menos 0, dá 1 também. E a terceira, 2 vezes a primeira mais a segunda. 2 vezes x mais y. 2 vezes a primeira mais a segunda. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 0, 2. Então, essa é a transformação. Beleza? Tranquilos? Agora vamos fazer a multiplicação aqui. Deixa eu dar mais espaço. Agora vamos fazer as multiplicações aqui. Ó. A1 vezes 1, depois vezes 1 vezes 1. Então, fazendo o chuveirinho, né? A gente tem que fazer o chuveirinho em todos eles, tá? Vai ficar A1 vezes 1 é A1, de novo vezes 1, A1, de novo vezes 1, A1. Agora aqui na segunda, vamos fazer a multiplicação de novo, chuveirinho.
A21 vezes 1, A21. A21 vezes 2, 2A21. E A21 vezes 0 é 0. E na terceira aqui, fazendo também a distribuição, né? A31 vezes 0 é 0. A31 vezes 1, A31. A31 vezes 1, A31. Agora vamos somar essas coordenadas. Então a gente vai manter a primeira aqui, antes da igualdade. E agora vamos somar coordenada com coordenadas. As primeiras, ó. A1 mais A21, né? A1 mais A21 mais 0. Então não precisa nem colocar. A segunda coordenada, A1 mais 2A21 mais 2A21 mais A31 mais A31. E a última coordenada, A1 mais 0, não precisa pôr, mais A31. Beleza. Agora, veja bem, a gente vai, de acordo com essa igualdade que nós temos aqui, a gente vai igualar as coordenadas que nós temos. Ó. 1 é igual a A1 mais A21. Tá vendo? 1 é igual a A1 mais A21. Primeira coordenada igual a primeira. A segunda coordenada, que é 1 também, vai ser igual à segunda. Então, vamos copiar a segunda ali. A11 mais 2, A21 mais A31. E a terceira coordenada é igual à terceira. Então, 2 vai ser igual a A11 mais A31. O que nós temos aqui, pessoal? Sistema de equação linear. Não é um sistema com 3 incógnitas e 3 equações. Então, a gente aprendeu a resolver esse sistema. Você fica à vontade para resolver o sistema como você achar melhor. Escalonamento, Cramer, substituição, enfim. Faz como você achar melhor aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa primeira equação aqui, ó, nós já temos isolado. Ó, eu vou facilitar as coisas. Quando a gente vai resolver um sistema, eu gosto de ver o que eu posso facilitar. Né? Eu vou até escrever ele aqui invertido, como a gente já está acostumado a observar o sistema. Né? A1 mais A21 igual a 1. A1 mais 2, A21 mais A31 igual a 1 também. Certo? E aqui, A11 mais A31 é igual a 2. Beleza. Então, eu posso, por exemplo, isolar aqui. Se eu quiser fazer por substituição, dá para eu isolar e substituir aqui. Por exemplo, posso isolar o A11 e substituir nas outras. Né? Posso isolar. Eu acho que aqui até facilita fazer assim. Ó. Então, eu vou isolar nessa primeira o A11. E vai ser igual a 1 menos A21, né? Passando o A21 para lá. E agora eu vou substituir essa que nós isolamos, eu vou substituir na segunda e substituir na terceira, onde eu tiver o A1. Então, nós vamos ficar com o sistema, ó, substituindo na segunda. Onde tinha o A1, vai ficar 1 menos A21. Aí a gente continua com o restante. 2A21 mais A31 igual a 1. Substituindo na última agora, onde tinha A1, a gente vai colocar 1 menos A21. Continua com o restante, A31 igual a 2. Então, a gente ficou com um sistema agora com duas incógnitas. Então, a gente vai dar uma organizada nele aqui. Ó. Menos A21 mais 2A21 fica A21. A31 a gente vai manter aqui, que não dá para somar com nada. E esse 1 está positivo, passa para lá negativo. Fica 1 menos 1, vai dar 0. Beleza? Agora aqui embaixo, ó, a gente vai manter o menos A21 aqui, mais A31 aqui, e vai passar o 1 para lá. O 1 está positivo, passa negativo, fica 2 menos 1, 1. Então, posso fazer pela adição, porque dá fácil. Quando eu somo uma com a outra, o A21 vai zerar. Ó. A21 menos A21 corta. O que vai sobrar aqui, então? A31 mais A31 fica 2A31, que é igual a 1. 0 mais 1 é 1.
Então, o A31, passando 2 que está multiplicando, vai dividindo. O A31 vai ser 1 sobre 2. Beleza? Então, achamos uma coordenada. Agora, a gente volta para achar a segunda. Então, vou voltar aqui nessa primeira aqui, ó, para achar qual que é o A21. A21 mais o A31 que eu já achei é 1/2, é igual a 0. Então, passa 1/2 para lá negativo, fica menos 1/2. Achei a segunda coordenada. Beleza? Agora a gente volta na de cima. Posso voltar aqui na... Vamos pegar uma aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar... Eu preciso achar agora qual? O A1, né? Então, eu vou voltar lá na primeira. A primeira, A11 mais A21 é igual a 1. Então, o A1 eu quero saber. O A21 eu descobri que é menos 1/2. Então, menos 1/2 igual a 1. Passa o menos 1/2 para lá, fica positivo. Então, fica 1 mais 1/2. O que é 1 mais 1/2? Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum, vai dar 3 meios, né? 1 mais meio fica 1,5, 1/2. Em fração, 3 dividido por 2. Então, achamos aí o A1 também. Tá vendo? Deu um desdobramento de cálculo, deu o sistema de equação linear. E aí, sistema, meus amigos, vocês já sabem resolver, nós passamos os métodos. Aqui eu não vou cobrar qual sistema você resolveu, se é Cramer, substituição. Eu sempre observo o sistema para ver qual que vai facilitar. Quando o sistema já tem aqui algumas facilidades, ó, observem que a primeira equação só tem duas incógnitas, tá vendo? E a última equação também tem duas incógnitas. Então eu já parto para uma substituição que vai ser mais fácil do que, por exemplo, o escalonamento. É a minha ideia. Tá? Agora, se vier tudo bonitinho com as três incógnitas, acredito, né, que observando os valores não são valores altos, eu vou para o escalonamento que facilita. Tá? Mas aí vai o método de vocês. Ou pode ser também pelo método de Cramer, né, fazendo determinantes. Tá? Fizemos a primeira sequência de cálculo. Pausa o vídeo, copia bonitinho, tá? Então tá aqui, ó. Nós começamos a fazer ele aqui, né? Aqui onde a gente montamos ele aqui, aí deu um sistema de equação, resolvemos o sistema até chegar nas coordenadas que estão marcadas aqui. Vamos para a segunda sequência de cálculos agora. Então, para a segunda sequência de cálculos é a transformada de V2. Quais são os elementos da V2? Na genérica da coluna V2, né? A12 mais A22 mais A32. Esses são os elementos da segunda coluna e elas vão multiplicar, respectivamente, as coordenadas da base B, que são os Ws, né? W1, W2 e W3, beleza? Isso aqui está anotado lá em cima, você pode deixar no seu caderno, que essa regra você vai seguir sempre. Ó. Eu tinha anotado ela aqui em laranjado para vocês. Beleza? Então agora vamos substituir os valores que nós temos. Qual que é a coordenada V2, lá da base? Ó? Vamos lá em cima olhar qual que é a coordenada V2. V2 aqui está na base A, ó, 0 e 1. 0 e 1. Então, a V2 para nós vai ser 0 e 1, transformada de 0 e 1. A12 que multiplica a W1. Qual que é a W1? A W1 é 1, 1 e 1. Então, 1, 1 e 1. Mais A22 que multiplica a W2. Qual que vai ser a W2? 1, 2 e 0. Então, 1, 2 e 0. Mais a A32 que multiplica a W3. A W3 vai ser 0, 1 e 1. Então, a W3, 0, 1 e 1. Bom, daqui para frente vamos fazer as continhas, né? Primeiro a gente começa pela transformação ali da coordenada R2 para R3. Então, essa transformação da coordenada, seguindo a regra do exercício, ele fala que vai ser x mais y, x menos y e 2x, deixa eu copiar aqui, ó. X mais y, x menos y e 2x mais y.
Então essa é a transformação. Deixa eu carregar ela lá para baixo, para a gente conseguir, para que eu consiga lembrar, tá? Então vou deixar ela aqui, vou levando ela aqui para baixo. Isso aqui é para a gente não perder, não esquecer, porque o espaço aqui é curto, né? Aí no seu caderno facilita um pouco. Então essa é a transformação. Então vou fazer a transformação aqui, ó, dessa coordenada, né, do 0 e do 1. Nós estamos transformando uma R2 para R3, então ela está saindo de 2 coordenadas para 3, de acordo com a regra da transformação. Então, a transformação vai ser, ó, o primeiro elemento vai ser a soma dos dois, então 0 mais 1 é 1. O segundo elemento é o primeiro menos o segundo, ó, x menos y. Primeiro menos o segundo, então 0 menos 1 dá menos 1. E o terceiro vai ser 2 vezes o primeiro mais o segundo. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. Fizemos a transformação. Agora aqui para frente é só multiplicar, tá? Aí alguém deve ter pensado, professor, mas essas incógnitas, né, A12, A22, A32, às vezes é complicado, fica meio poluído lá depois quando a gente for montar o sistema de equação. Então, se você quiser, você pode chamar A12 de, vamos dar outras letras aqui, né? Chama de Z, A22 chama de M e A32 chama de P. E depois você vai achar o Z, o M e o P e aí substitui pelos valores, tá? Aqui é uma dica se você tem dificuldade de visualizar as incógnitas, né? Sendo A12, A22 e A32. Tá? Eu praticamente deixo, eu não gosto de substituir não. Mas você, nossa, na hora que monta o sistema, como a gente montou aqui, ó, aqui em cima, e aí fica bem tumultuado, mistura um pouco, substitui por outras letras, não tem problema nenhum, tá? Aqui é genérico. Então, fazendo a multiplicação, A12 vezes 1 fica A12, A12 vezes 1, A12, A12 vezes 1, A12. Na segunda, A22 vezes 1, A22, A22 vezes 2, 2, A22, e A22 vezes 0, 0. Na terceira, A32 vezes 0 é 0, A32 vezes 1 fica A32, A32 vezes 1, A32. Agora, fazendo essa soma, somando os elementos, né, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, nós teremos A12 mais A22 mais 0, não precisa colocar. A segunda soma, vamos somar os segundos, né? Segundos elementos. A12 mais 2A22 mais A32. E a terceira coordenada é a soma dos terceiros. Ó. A12 mais 0, não precisa colocar, mais A32. Agora a gente vai montar o nosso sistema de equação linear, porque nós temos uma igualdade. Né? Uma coordenada é igual à outra. Então, o primeiro elemento igual ao primeiro, o segundo igual ao segundo, o terceiro igual ao terceiro. Então, o primeiro elemento, A12 mais A22 é igual a 1, ó. Esse igual a esse. Agora, o segundo elemento da coordenada, 2A22 mais... Opa, faltou o primeiro aqui. A12 mais 2A22 mais A32 é igual a menos 1. E agora vamos pegar o terceiro elemento vezes é igual ao terceiro. Ó. Então, A12 mais A32, que é igual a 1. Então, temos aqui. Aí, é o sistema de equação linear de novo. Eu vou resolver da mesma maneira, tá? Porque nós temos duas incógnitas só na primeira equação e duas na última, facilita a substituição. Então, eu vou isolar o A12 nessa primeira. A12 vai ser igual a 1 menos A22. Vocês vão ver que a maneira de resolver é praticamente igual lá de cima. Porque essa segunda parte aqui, ó, das coordenadas, né, o A12 que multiplica o W, essa segunda parte é igual à parte de cima. Só mudou as incógnitas. Ó, se você observar aqui, ó, toda essa parte aqui, ó,
exatamente igual ao que nós fizemos desse lado de cá também. Ó. O que que muda? Aqui a gente tinha A1, A21 e A31. E aqui embaixo nós temos A12, A22 e A32. Só mudou as incógnitas. Mas a maneira de resolver, os números que acompanham as incógnitas são exatamente iguais. E o que que mudou também? Agora a primeira parte da igualdade, que é a transformação que nós fizemos, aí vai mudar de acordo com os elementos, né? Então a maneira de resolver o sistema vai ser igual. Eu isolei na primeira aqui. Então aonde que tiver A12, eu vou substituir aqui na segunda e substituir aqui na terceira. Então vou ter um novo sistema, onde tiver o A12 eu substituo. Fica 1 menos A22 mais 2 vezes o A22 mais A32 é igual a menos 1. E na de baixo agora, 1 menos o A22 mais o A32 é igual a 1. Organizando esse sistema um pouquinho melhor, então a gente tem aqui, ó, menos o A22 mais 2A22 fica A22. Mais A32. Esse 1 está positivo, passa para lá negativo. Fica menos 1, menos 2. E aqui embaixo eu vou manter o menos A22 aqui, porque não soma com nada. O A32 não soma com nada. Agora esse 1 é positivo, passa para o outro lado negativo. Vai ficar 1 menos 1 é 0. Beleza? Agora a gente vai somar uma equação com a outra, porque dá para somar. Quando eu somo A22 menos A22, vai zerar. Então, quando eu somo A32 mais A32, fica 2A32. Menos 2 mais 0, menos 2. Passa para lá o 2 dividindo. Então, o A32 vai ser menos 2 dividido por 2, menos 1. Achamos o A32. Agora a gente vem aqui, ó, vou substituir nessa segunda aqui para achar o A22. Então, o A22 mais A32. O A32 é menos 1, é igual a menos 2. Então, o A22 vai ser menos 2. O menos 1 passa para lá mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Também. Agora eu escolho uma equação de cima. Né? Vou escolher aquela primeira equação para achar o A12. Já está até aqui isolado, né? Então, vou escolher essa primeira aqui, ó, para achar o A12. A12 vai ser 1 menos o A22. Qual que é o A22? Menos 1. Então, menos, eu tenho que pôr dentro do parênteses para fazer o jogo de sinal. Então, vai ficar A12. 1 menos menos 1 fica mais 1. 1 mais 1, 2. Aqui, senhores, nós finalizamos o nosso exercício. Falta só montar a nossa matriz. Então, vamos montar a nossa matriz. Deixa eu ver aqui um lugar bacana para a gente montar essa matriz. Vou montar ela bem aqui, ó. Bom, tá faltando aqui espaço. Depois eu vou aumentar a tela um pouquinho para vocês. Vou montar ela aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo. Então, a nossa matriz, transformação de A para B, foi, ó, os elementos da primeira coluna. Estão aqui em cima. Então, o A1 é 3 meios. Então, achamos aqui 3 meios, primeiro elemento. A1, A21 menos 1 meio. Então, menos 1 meio. E o terceiro elemento da primeira coluna, o A31, 1 meio. Aqui, 1 meio. E da segunda coluna, A12 aqui é 2. A22 menos 1. E A32 menos 1. Então, montamos a nossa matriz. Era uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Está aí a matriz montada para vocês com 3 linhas e 2 colunas. Beleza, meus queridos? Então, tá aí resolvido o exercício. Deixa eu organizar para vocês copiarem, né? Então, você vai fazer o seguinte. Nós começamos o exercício aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela um pouquinho. Nós começamos o exercício aqui. Então, pausa para você copiar essa primeira parte, se você não copiou ainda. Daí a primeira sequência de cálculos foi essa aqui, né? Então, nós temos a primeira sequência de cálculos aqui da primeira coluna. E depois a segunda sequência de cálculo aqui da segunda coluna
Tá aqui a segunda sequência de cálculos. E no fim nós temos aqui a nossa matriz montada, que é a nossa resolução, nossa resposta final aqui, tá? Bom, pessoal, então esse é o nosso conteúdo de hoje, tá joia? É um conteúdo que ele exige alguns detalhes. Eu fiz os dois padrões de exercício para vocês. Então, ou a gente vai transformar de R2 para R3 ou R3 para R2. São as duas dimensões que nós vamos transformar. Então tá aqui a regra para a gente fazer a transformação, tá em laranjado aqui para vocês, para essa segunda. Ó. Então se for de R2 para R3, você vai seguir essa regra aqui em laranjado. Lá em cima, se for de R3 para R2, você vai seguir essa outra regrinha aqui. Tá joia? Então vai funcionar assim. A ordem de resolução tá aí para vocês assistirem, assiste 2, 3 vezes. A hora que você for fazer o exercício, se quiser deixar o vídeo correndo, essa é uma vantagem do vídeo estar gravado quando você está fazendo. Você pode pausar, voltar e você vai fazendo o teu exercício junto com a minha resolução, se você estiver bem perdido, tá? Aí, tranquilo. Então tem a atividade pós-aula. Deixa eu mostrar a atividade pós-aula para vocês aqui. Só um momentinho. A nossa atividade pós-aula vai ser essa atividade aqui, que está aí no AVA para vocês, ó. Então são dois exercícios, tá? Para vocês fazerem aí. Pode observar que no exercício já vem marcando V1, V2, W1, W2, W3, para facilitar para vocês, inclusive. Então vamos fazer esses dois exercícios. Tem que postar no AVA, mas já adianto que na semana que vem eu vou começar a nossa aula resolvendo esses exercícios aqui para tirar as dúvidas. Reafirmo, você pode fazer, assiste a aula, vai fazer os exercícios. Se tiver dúvida, pessoal, me mandem no WhatsApp, que eu estou online no WhatsApp, tá? Para tirar a dúvida de vocês no grupo ou no particular. Apenas por questões particulares, hoje eu não consegui ficar online para vocês, para acompanhar. Tá? Mas aqui no WhatsApp eu estou à disposição. Beleza? Então fica assim, um grande abraço para vocês. Né? Um grande abração para vocês aí. Bons estudos, tá? E estou à disposição de vocês. Fiquem com Deus e no mais, bom fim de semana aí e valeu!